Bom dia, pessoal. Eu venho apresentar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2020, que é o fechamento do exercício de 2020, ok? A audiência pública ela é realizada baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 9º, parágrafo 4º, ele diz que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, a Prefeitura tem a obrigatoriedade de apresentar as metas dos quadrimestres na Casa de Leis, que no caso é na Câmara, ok? O orçamento público é um documento legal que a gente envia para a Câmara, certo? Ele é votado pela Câmara e esse orçamento ele é único, é o orçamento da Prefeitura e o da Câmara um só, certo? A gente manda para a Câmara tem que aprovar o orçamento para que nós possamos trabalhar no exercício subsequente. Caso ocorra um fato inédito, eu nunca passei por uma situação dessa, mas até o fechamento dos trabalhos do ano anterior, a Câmara não aprovar o orçamento para o ano seguinte, o prefeito ou a prefeita, quando assume no ano seguinte, ele tem que usar 1/12 do orçamento anterior aprovado anteriormente pela Câmara. Aí, se até fevereiro não aprovar, 2/12 do orçamento do ano anterior. A Prefeitura nunca pode trabalhar com orçamento que não foi aprovado pela Câmara, certo? Nós temos as etapas do orçamento público. Ela é composta por 3 leis. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei do Orçamento Público Anual. O PPA, o Plano Plurianual, ele é feito no primeiro ano de mandato do prefeito para os 4 próximos anos. Então, ele pega os 3 anos seguintes do mandato e o primeiro ano do prefeito subsequente. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é enviada todo ano, para o orçamento do ano subsequente. Ela direciona o que o orçamento vai conter para se gastar no exercício seguinte. Ela não traz valores, ela traz direcionamentos de como esse dinheiro vai ser utilizado, quais são as metas que vão ser cumpridas, como que vai se repassar dinheiro para a entidade de terceiro setor, caso a despesa de pessoal esteja elevada, quais as decisões, as atitudes que o prefeito ou prefeita devem tomar. Então, ela traz as direções para a utilização do orçamento no ano seguinte. E a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, ela traz efetivamente as receitas e as despesas. As receitas são previstas e as despesas são fixadas. As receitas, mesmo sendo previstas e as despesas fixadas, o orçamento não é engessado, porque você pode ter receitas previstas que não aconteçam e receitas que não estão previstas e que aconteçam, os convênios, emendas parlamentares, etc. E as despesas elas têm que ser iguais às receitas. Então, se você arrecadar 1 milhão, você pode gastar 1 milhão. Ele tem que ser totalmente único e o mesmo valor para os dois, tanto receita quanto despesas. Bom, agora a gente vem com os valores efetivamente do ano de 2020. As receitas arrecadadas no ano de 2020. Nós tivemos um total de R$ 17.924.424,72. Desse valor, nós consideramos como receitas próprias aquilo que nós arrecadamos com impostos, taxas, serviços, e nós tivemos desses 17 milhões o equivalente a R$ 1.101.147,66. Então, esse valor é muito importante vocês terem em mente, porque se a Prefeitura arrecada 17 milhões, porém 1 milhão e 100 é da arrecadação do município, se o governo estadual e federal não repassar verba, a Prefeitura quebra. Ela não tem condições de tocar a própria vida, porque a gente não consegue viver dos impostos que o município arrecada, que a população ou o contribuinte tem que passar para a Prefeitura. O que nós tivemos de arrecadação de recursos federais e estaduais foram R$ 18.509.003,76. E desse valor, bem deduzido, que são as deduções da Receita, R$ 2.360.830,15. Esse valor são as deduções do Fundeb. Porém, não sei se tem alguém da educação presente,
Precisa ficar claro o seguinte, isso não significa que é o valor que vem para o Fundeb. Ele sai do repasse do governo federal e estadual para o Fundeb, para compor todo o Fundeb que vai para o governo federal. Porém, existe uma parte que é do governo federal, uma outra parte que é do governo estadual e uma minúscula parte que é do município. E isso é feito de acordo com o censo escolar, de acordo com a quantidade de sala de aula de alunos que estão matriculados e frequentam a sala de aula. Então, não é porque a gente teve uma dedução de 2 milhões. Ok? Tivemos uma despesa do ano de 2020 liquidadas. Por que eu coloquei a despesa liquidada? Porque para todos os cálculos que o Tribunal de Contas faz, que está em lei, é sobre as despesas liquidadas. Tanto para cômputo de superávit ou déficit, que é o que eu vou apresentar agora, tanto para despesa de pessoal, para gasto com saúde, para gasto com educação e para a utilização do recurso do Fundeb. Nós tivemos de despesa R$ 15.513.523,39. Aqui é bom salientar que não estão incluídos os restos a pagar, é só do exercício de 2020. Então, não é que sobrou recurso. Além de a gente ter toda uma situação, como eu disse, de despesas liquidadas, porém, se existiam empenhos, eles continuam vigentes de algum contrato que será pago agora em 2021, nós também temos o problema dos restos a pagar. Como eles não são obrigatórios a serem apresentados numa audiência pública, mas o ideal é que a população acompanhe através do portal da transparência o que existe de restos, por que esses restos, se são de tesouros, se são de convênios, porque normalmente de convênios a gente já paga efetivamente porque o dinheiro já está em conta. Fica só de resto a pagar mesmo de convênio ou folha de pagamento de Fundeb, algum convênio que o dinheiro até chegou, mas não foi ainda executado todo o processo licitatório, ou uma obra, um serviço, então ele vai dar a continuidade no exercício seguinte, certo? Então, baseado na arrecadação que nós tivemos, a despesa liquidada, nós tivemos um superávit em 2020 de R$ 2.410.901,33. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Gastos com o pessoal. É o seguinte, isso é o cálculo que o Tribunal de Contas faz, que consta em lei, também com relação à despesa liquidada, porém é sobre os 12 últimos meses. Então, nesse caso, como é o fechamento de 2020, ele está pegando efetivamente de janeiro a dezembro. Então, todo quadrimestre, quando a gente faz a despesa de pessoal, ele pega os 12 meses anteriores. Então, quando nós viermos aqui apresentar o primeiro quadrimestre de 2021, nós vamos pegar 8 meses de folha e de arrecadação de 2020 para computar o primeiro quadrimestre de 2021. Então, nesse caso de 2020, nós estamos pegando o ano todo, tanto a arrecadação quanto a despesa. A diferença aqui entre essa receita corrente líquida e a arrecadação que eu apresentei no primeiro quadro é porque aqui são algumas receitas que computam para a receita, para a despesa de pessoal, não são todas as receitas. Então, receita de capital não computa para a despesa de pessoal, por isso que ela chama receita corrente líquida, ok? Então, na receita corrente líquida, nós tivemos um total de R$ 17.284.027,45. E nós tivemos uma despesa de pessoal de R$ 9.791.741,87. A porcentagem autorizada por lei, que a gente chama de limite prudencial, é 51,3%. O que seria esse limite prudencial? Seria o sinal amarelo quando você vai atravessar um farol. O amarelo está te avisando, olha, você precisa pôr o pé no freio porque você está chegando no seu limite máximo. Por isso que o acompanhamento também é a cada quadrimestre. Porque se no primeiro quadrimestre você detectar que você está com a folha muito acima do limite, então você vai ter que tomar atitudes para que essa despesa seja reduzida. Quando você fecha o exercício, não tem mais o que se fazer. O ano passado foi um ano atípico por conta da pandemia, horas extras, principalmente para o pessoal da saúde, mas nós tivemos uma folha de fechamento de 56,65%.
O limite máximo é 54%, então foi passado 2,65%. Isso é condição de conta reprovada. Isso mesmo com pandemia, não há o que se discutir. Porque o que a lei fala? Ela fala que você pode e deve atender a demanda da saúde e educação, que são os dois pontos principais e são aqueles que a prefeitura tem a obrigatoriedade de aplicar, 25% para a educação e 15% para a saúde. Contudo, caso isso extrapole a tua porcentagem da folha, você tem que reduzir cargos, você tem que reduzir horas extras de outros departamentos para você poder se adequar dentro dos 54%. Ok? Com relação à educação, como eu havia dito, nós temos que aplicar 25% das receitas, tanto do Estado, do federal, quanto as próprias. As receitas próprias, nesse caso, lá no primeiro quadro, como eu apresentei para vocês, deu um total de 1.101 e alguma coisa. Aqui, os impostos próprios deu R$ 940.662,55. Por quê? Aqui só os impostos são computados para a despesa da educação e da saúde. A gente não computa taxas, serviços, só são os impostos, certo? Transferências federais e transferências estaduais. Nós tínhamos lá no primeiro quadro em torno de uns 18 milhões mais ou menos. Só que tem as deduções do Fundeb, que eram em torno de 2 milhões e pouco. Então vamos cair para uns 16, 15 milhões e alguma coisa. Federal, aqui já com o desconto do Fundeb, 8.730, 312,56. Estadual, 3.731, 837,9. Fazendo um total de 13.402.812,20. Desse total arrecadado, e nós temos a obrigatoriedade de aplicar 25% com a educação, sendo também nas despesas liquidadas. Nós tivemos no empenhado 34,63%, no liquidado 34,43% e no pago 32,98%. Então, com relação à aplicação da educação, nós gastamos além dos 25%, está tranquilo, está dentro do que o tribunal aguarda que se haja, porém, a gente responde um questionário quando a gente manda o balancete, o balanço, que é o IGM. Ali eles vão fazer também um levantamento sobre a efetividade desses 32%. Não é simplesmente o prefeito aplicar acima de 25% e a educação ser um caos. Assim como a saúde, é 15%. Não adianta aplicar 30%, 40% e a saúde não atender a demanda do município. Então, o tribunal ele verifica a porcentagem, que é obrigatória, não tem o que se discutir, porque se estiver abaixo dos 25% na educação e dos 15% na saúde, as contas também já vão ser reprovadas, porém, eles, em conjunto com o IGM, onde ele pergunta quantos alunos foram atendidos, qual foi o trabalho feito com relação à demanda de procura de creches, tem crianças sem escola, enfim, uma série de perguntas que eles perguntam com relação à educação. Aí eles vão fazer esse acompanhamento da porcentagem e da efetividade do atendimento, certo? O Fundeb. O Fundeb é um recurso que vem única e exclusivamente para se gastar com o magistério, no caso com a educação, sendo a obrigatoriedade de gastar 60% com o professor, o mínimo, e 40% com outros profissionais, que é o máximo. Você pode gastar 100% com o magistério? Pode. E os outros profissionais ficariam nos 25%. O que você não pode é gastar 40,01% com os 40%. Isso não pode. O máximo dos 40% é 40%. Porém, é bom salientar, como eu digo, se acho que não tem ninguém da educação, com exceção da Kelly, que é do conselho, que o ticket do professor, do magistério, ele sai dos 40%. Então, mesmo que nós gastemos 100% com o professor no Fundeb, o ticket desses professores, então, sairia dos 25%. Aí oneraria mais o tesouro ainda. Então, precisa ter também esse controle para a gente não perder a mão, vamos dizer assim, do que a gente arrecada, do que a gente gasta, porque senão vai ficar tudo na educação e a gente não vai conseguir atender a parte de infraestrutura, da administração, do social, enfim, de outras áreas, certo?
Então, o magistério, que nós arrecadamos 100%, veio R$ 2.765.308,48. E tivemos um rendimento de aplicação de R$ 2.162,25. Porque todo o dinheiro que a prefeitura arrecada, seja ela tesouro, ou seja ela de recursos vinculados, obrigatoriamente ela fica em contas com rendimento. Uma conta de aplicação, de fundo de aplicação, às vezes dependendo do recurso a gente pode até aplicar numa poupança, caso a poupança esteja pagando melhor do que uma aplicação de fundo. Então nós tivemos um total de arrecadação de R$ 2.767.470,73. Qual era a obrigatoriedade de gastar o mínimo com o magistério? R$ 1.660.484,44. E o máximo com os outros profissionais, R$ 1.106.988,29. Nós tivemos um empenhado de 100,01, porque sempre dá uma diferencinha por conta justamente dos rendimentos de aplicação, sendo 81,24 com o magistério, só professor. E 18,77 com os outros profissionais, sendo que o ticket dos professores está nesses 18,77. No liquidado, exatamente o mesmo valor, porque tudo que foi empenhado foi liquidado, e o pago, com relação à folha dos professores, vocês verifiquem que é exatamente o mesmo valor, empenhado, liquidado e pago, 81,24, e com relação às despesas dos outros profissionais, que seriam os 40%, 18,7, então deu 99,31, porque o ticket de novembro é pago em janeiro e o ticket de dezembro é pago em fevereiro. Então, por esse motivo, dá essas diferenças de porcentagem entre o liquidado e o efetivamente pago, certo? Aqui é importante também deixar os presentes cientes de que quando a gente não aplica no exercício 95% do Fundeb, as contas são reprovadas. O que se pode fazer? Aplicou 95%, isso em liquidação, não empenhado. Empenhado tem que ser 100%, a liquidação pode ser 95%, desde que em janeiro se empenha-se 5% para se pagar até 31 de janeiro. Aí você aplicou os 100% do Fundeb. Porém, se isso acontecer, o profissional da contabilidade tem que se atentar para criar uma despesa com um código específico de despesas de exercícios anteriores, para o Fundeb, mais as despesas do exercício anterior. Porque senão ele entra no bolo do 2021, aí não tem como o tribunal detectar que efetivamente aqueles 5% que faltavam foram feitos em 2021 para cumprir a obrigação do fechamento de 2020, certo? E fechando nossa apresentação, a saúde. Como eu disse, é 15%. As receitas são as mesmas da educação. Então, os impostos próprios, R$ 940.662,55. As transferências federais, R$ 8.015.158,71. E as estaduais, R$ 3.731.837,09. Fazendo um total de R$ 12.687.658,35. Temos que aplicar 15% liquidado e pago até 31 de janeiro, caso no fechamento do ano não tenha sido pago. Nós empenhamos 21,58, nós liquidamos 17,48 e nós pagamos 15,01. Obviamente que do liquidado para o pago é folha, encargos, que com certeza foi pago até o comecinho do mês de janeiro. Apesar que a folha de dezembro foi pago ainda em dezembro, mas os encargos, eles vencem em janeiro e foram pagos em janeiro. Então, com isso, só com o pagamento já dos 15%, que é obrigatório, nós já atingimos também a obrigatoriedade dos 15% da saúde. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pois não. Alguns não, outros sim. Não ficaram todos os encargos sem pagar. Tanto que o prefeito eleito ele já está verificando a possibilidade de fazer um parcelamento daquilo que ficou sem pagar. Certo? Mas como no pago, efetivamente, tanto na educação quanto na saúde, já foi atingido a porcentagem exigida, então isso não vai influenciar na queda da porcentagem. O Fundeb não, o Fundeb sempre é pago a porcentagem que cabe ao Fundeb, porque senão a gente vai ficar como se fosse uma apropriação indébita de um recurso que estava empenhado e que deveria ter sido pago, certo?
Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? 21,58. Então, aí, nesse terceiro quadrimestre, aí somando o primeiro, segundo e terceiro, foram aplicados 113,7. Não, nunca é somando. É sempre o acumulado. Não. O primeiro quadrimestre é de janeiro a abril. Quando a gente apresenta de janeiro a agosto, ele é o acumulado até o mês de agosto. Então você despreza já o primeiro quadrimestre. E quando a gente apresenta o do ano, ele é o acumulado do ano. Não é o primeiro somado com o segundo, somado com o terceiro. É o acumulado. Aqui o primeiro quadrimestre é o proporcional aos 4 meses. O segundo é proporcional aos 8 meses. E o último, que é o do ano todo. Então você sempre tem que considerar no fechamento só daquele quadrimestre que está sendo apresentado. Então, mas o primeiro foi 59,20, o segundo 33,29 e agora 21,58. Então, justamente. Não, mas é justamente o que eu estou te explicando. Por exemplo, no primeiro quadrimestre, nós temos lá empenhos que são de contratos que vão até dezembro. E a gente não teve uma arrecadação de milhões ainda, a gente está com 4 meses. Então, o percentual realmente é mais alto. Chega no segundo quadrimestre, você já teve mais despesas e mais arrecadações. Então, o percentual cai mais um pouco. E no último é efetivamente o que você arrecadou em 12 meses e o que você gastou em 12 meses. Por isso que o acompanhamento é feito. Porque se fechou o primeiro quadrimestre, você não chegou nem nos 15%, no caso da saúde, você precisa ver o que está acontecendo e gastar um pouco mais na saúde, porque senão você não vai conseguir atingir o limite exigido. Como nós estávamos no primeiro quadrimestre com 59%, nós obviamente fomos acompanhando e fomos deixando de gastar naquilo que não fosse onerar o atendimento da saúde para chegar dentro dos 15%, por isso que fechamos com 21% aí no ano. Certo? Mas sempre a saúde passa. Mas o ano passado realmente foi um pouco mais, a gente segurou um pouco mais. Porque o ano passado nós tivemos dinheiro do Covid, onde ajudou um pouco no atendimento da saúde. Mas a arrecadação em si, do Estado e do Federal, caiu muito ano passado. Tanto que o governo federal mandou uma verba extra, que ele disse ser extra, para auxiliar na folha, e que na verdade não foi um recurso extra, foi um recurso para suprir o que nós havíamos perdido referente ao ano de 2019. E com isso, esse dinheiro ajudou aí a pagar umas 4 folhas, né, Valdeirese? Mais ou menos ajudou aí o Tesouro a pagar umas 4 folhas, e se esse dinheiro não tivesse vindo, o salário teria atrasado com certeza, porque a arrecadação caiu estrondosamente. O ano passado a pandemia ela não veio só para dizer, olha, os comércios fecharam, a cidade está sem dinheiro. Não, as prefeituras também foram prejudicadas, porque com os auxílios emergenciais que o governo federal mandou para ajudar a população que precisava, com os repasses para comprar o que foi preciso, aí, respiradores, medicação e etc., o repasse para os municípios caiu. Então, o maior prejudicado foram os municípios pequenos, porque como vocês viram no início da minha apresentação, se nós temos uma arrecadação de 1,1 milhão de tesouro em um ano, isso em 12 meses, quer dizer, não dá 100 mil por mês. A nossa folha é em torno de 500, mesmo com uma folha de 500, já está faltando 400. Aí o governo federal diminui o repasse com relação aos anos anteriores, simplesmente fica difícil de qualquer administrador público tocar a administração. Realmente quebraria, teria que mandar muita gente embora, teria que dispensar muito funcionário em plena pandemia, que foi o que aconteceu com as empresas privadas, que fecharam as portas e tiveram que dispensar seus funcionários. Né? Mais alguma pergunta? Imagino, só mais uma. Principalmente do ano passado, nós tivemos essa baixa de arrecadação, que apareceu a folha acima do percentual permitido. Isso. Então, esse percentual se diz pela baixa arrecadação ou pelo aumento de gasto com as duas coisas, porque quando a arrecadação cai, a folha automaticamente, mesmo que você mantenha o mesmo padrão, sem pagar hora extra, sem contratar, etc., ela vai subir. Sim, porque mas um contra o outro. Mas não é por conta que o executivo aumentou a folha. Não, a folha continua no mesmo valor, ela não teve não sofreu nenhum pico. E isso desde a gestão passada, eu acredito que para os próximos
anos, para os próximos mandatos, acho que dificilmente algum prefeito vai conseguir reduzir essa folha de pagamento abaixo de 51 permitido. Eu acho difícil, Sidney, porque o salário de coqueiro é um salário muito ruim. Então, como que você reduz mais ainda com relação ao que o pessoal ganha? É complicado, né? O funcionário trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia e ganhar menos do que R$1.000. O salário mínimo hoje é 1.100. Justamente. Então, é complicado. É difícil você... então vamos mandar embora, tá? O que o prefeito, quando assume, ele contrata? Cargos de diretoria, de chefia, secretários, porque ele precisa ter uma equipe dele, que ele confie. Então, quando o prefeito sai, ele dispensa esses cargos, e quando o prefeito assume, ele contrata aqueles que ele confia e acredita que vai trabalhar junto com ele. Como que ele fica sem secretário? Como ele fica sem chefe? Como ele fica sem diretor? Ele precisa desses pontos para poder coordenar o trabalho daquele pessoal que é concursado. Muitas vezes é um concursado que não votou no prefeito, que às vezes vai fazer corpo mole para não trabalhar porque não votou. Então, ele tendo essas pessoas para ajudá-lo, é justamente para trabalhar em equipe para o prol da população. Mas ele precisa do pessoal dele para poder colocar a casa em ordem. Então, assim, como a nossa arrecadação é ruim, principalmente no que tange a arrecadação própria, como o governo federal e estadual, principalmente no ano passado, apesar que nós estamos vivendo um problema financeiro desde 2017. 2017 foi um ano de caos para todos os municípios do Brasil. 2018 ele deu uma melhoradinha. Em 2019 a gente estava achando que a coisa ia começar a fluir. 2020 veio a pandemia. E a gente não sabe nem como vai ser esse ano, porque a pandemia ainda está aí, mesmo com vacinação está chegando outro tipo de vírus, do coronavírus. Então, a gente ainda está pisando em ovos. Precisa ter realmente um cuidado na hora de contratar só realmente aquilo que precisa, com certeza. Mas alguns pontos você não consegue fugir. E concursado, como você manda embora? Né? Você tem que abrir um processo administrativo. São dois pontos interessantes. Primeiro, as pessoas falam assim, nossa, mas a folha está estourada e o prefeito está contratando. Ou às vezes, a folha está estourada, mas o prefeito não vai fazer nada, justamente porque não tem como fazer nada. Sim, exatamente. E o segundo ponto muito importante é que as contas do prefeito vêm para a gente julgar. Sim. E um dos pontos principais com o pedido de desaprovação das contas é a folha de pagamento. Sim. Então, como que nós, vereadores que estão acompanhando aí a gestão pública, vai reprovar uma conta porque a folha de pagamento está alta? Principalmente vocês têm esse conhecimento da queda da arrecadação, de uma pandemia. Por isso que em todos os quadrimestres que eu vim apresentar, eu falei isso muitas vezes. Eu falei, gente, apesar da folha estar alta, a gente tem o problema da pandemia. Como que a gente deixa de pagar um profissional da saúde que estava à frente dos problemas do coronavírus? Ele vai trabalhar o horário dele normal, ele não vai ganhar nenhuma hora, ele está correndo risco iminente, porque ele está ali à frente do atendimento do coronavírus, e você vai, não, mas eu não posso aumentar a folha, então eu não vou pagar horas. É difícil. Então, assim, o administrador público ele fica entre a cruz e a espada. Eu vou cortar a hora, mas eu vou deixar o meu profissional sem uma cobertura financeira, vamos dizer assim, porque a saúde dele, se ele pegar e morrer, o salário não vai resolver nada, mas pelo menos ele vai trabalhar menos desmotivado por receber uma hora extra. E os funcionários também, se você começa a cortar horas, você começa a não deixar ele executar o trabalho que precisa ser feito, vai fazer com que a população não seja atendida. Com certeza. Então, assim, o que é melhor? Você pagar e a população ser bem atendida, ou você fazer de conta que quer que as coisas funcionem? Atender a porcentagem exigida e deixar de fazer. Você vê números e não vê a parte da pessoa, do ser humano. Então, é justamente por isso, porque assim, o Tribunal de Contas, o que ele faz? Ele analisa os pontos técnicos. Por isso que eu disse que agora ele também olha a efetividade, que é através do questionário do IGM. Ele vai apontar os pontos técnicos. Olha, era 25, aplicou 21, era 15, ele aplicou 12, e era 54, ele aplicou na folha 56. Tá, ok. Vocês, enquanto vereadores, têm toda essa autonomia, porque senão não mandaria para a Câmara aprovar, para entender que, apesar da folha estar acima de 55, 54, apesar do tribunal, tecnicamente, ter reprovado a folha por conta de estar acima de 54, contudo, tivemos uma pandemia, tivemos, graças a Deus, em Coqueiros teve pouquíssimos casos de coronavírus, justamente porque o pessoal trabalhou, porque o pessoal teve consciência do problema, não teve um caso de fechar o lockdown.
não precisou, graças a Deus, porque teve toda uma conscientização de todos, a cidade pequena, todo mundo está preocupado e quer continuar com saúde vivendo. Então teve todo esse tratamento, esse cuidado, e para isso precisou se pagar essa, principalmente na saúde. Acho que até para vocês aprovarem uma conta com reprovação de folha, vocês podem solicitar para a RH o quanto se gastou com hora extras na saúde, principalmente no ano passado, porque foi um boom, foi a demanda maior, para ter essa justificativa. Olha, apesar da parte técnica ter reprovado, mas nós entendemos que era preciso, não tinha como não se pagar hora no momento como a gente estava passando, com queda de arrecadação e com pandemia. Não só na área da saúde, né, como o pessoal acima de 60 anos que teve que se afastar e continua recebendo. Sim, com certeza. Alguns setores foram fechados e as pessoas teve que ficar em casa e continuam recebendo. Sim, com certeza. Sem o salário não vai sobreviver também. Com certeza. Então, principalmente num momento como esse. Foi um momento atípico e que a gente tem que olhar com mais carinho na hora de... A gente tem que ter o bom senso de ver o que foi feito da melhor maneira possível para atender, como você disse, os maiores de 60 anos, porque senão eles vão tanto pegar o coronavírus e passar para as famílias, quanto para os colegas de trabalho que estão ali no mesmo ambiente que ele. E com isso teve que colocar o outro que trabalhava, por exemplo, 4 horas para fazer 8, porque o de 60 precisou ficar em casa. Então tem que ter todo um olhar para toda essa situação, sim, sem sombra de dúvidas. Mais alguma pergunta, pessoal? Mas eu acho o seguinte, Eu acho o seguinte, essa quebra de percentual acima, digamos, vamos falar em relação a 2020, temos que ver também, Nena, se ela foi usada especificamente para cobrir essas necessidades de saúde, né? Você disse a respeito do pessoal que muitas vezes se afastou por uma questão de atendimento médico, alguma coisa, porque se você for pegar com o médico no orçamento, essa quebra ali, foi 56, né? Isso. 56. Quando a média é 51,3, quer dizer, você multiplica esse percentual para você ver o tamanho do rombo, como que é. Então, tudo isso eu acredito que quando eles inspecionarem essas contas, eles vão estar vendo. Mas não é 51,30, é 54. 54. Na verdade, foi 2,65. 2,75 a diferença, sim. Isso. Certo. E a arrecadação também caiu bastante, então tem que levar os 2 pontos como importantes. Exatamente. Assim, como o senhor falou sobre a saúde, mas como o Nina bem lembrou, Sidney, como ele bem lembrou, a gente teve problemas em outras áreas de profissionais que precisaram se afastar, ou porque tinham alguma comorbidade, ou porque tinham mais de 60 anos, e que precisavam ficar fora do atendimento, mesmo que, não, mas ele só atendia um telefone, tá, mas vai um pega no telefone, vai outro pega no telefone, então ele está correndo o risco de pegar a doença. Com isso, o senhor precisou contratar um outro para colocar no lugar e ele ficou em casa recebendo, porque é o direito dele. Exato. Ele tinha um atestado, ele tinha o afastamento médico, e você precisou ou contratar um outro, ou no momento que eu